cheguei pra gente conversar sobre Os Perigos de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. Esse livro maravilhoso que caiu na minha mão meio sem querer, assim. A Cris, que me mandou ele de presente, estava lendo esse livro, lembrou de mim e me disse: Fê, acho que você vai gostar desse livro, toma ele de presente pra você porque você precisa ler. Assim que ele chegou, eu obedeci a Cris e comecei a ler e não queria saber de mais nada, só queria saber desse livro. Enquanto eu não terminei ele, eu não tive paz. O problema é que depois que eu terminei ele, eu tive menos paz ainda. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo, pra tentar dar uma expurgada, sabe? Eu não vou pensar em tudo isso sozinha, vim compartilhar com vocês. A Rosa Monteiro é uma das mais conhecidas, mais importantes escritoras da literatura espanhola contemporânea. E ela é movida por uma dúvida. Por que que os escritores escrevem? Por que que os artistas criam? Então aqui nesse livro ela vai fazer uma investigação que rendeu anos e anos de estudos, de leitura, para ela escrever esse livro de fato e entender qual que é a relação entre os escritores, a criatividade, a genialidade, a solidão, comportamentos excêntricos, transtornos psicológicos, traumas. Esse livro é um prato cheio para quem ama psicologia, para quem gosta de entender sobre comportamento humano. Em capítulos curtos, ela desenvolve essa investigação trazendo muitas citações incríveis, indicações de livros, histórias da vida de escritores, listas, estudos, estatísticas. Dá para ver que ela se empenhou assim absurdamente para conseguir tentar responder essa pergunta. E isso parte de um lugar muito especial para ela, porque ela, como escritora, que tem essa necessidade de criar, quer entender o que existe em comum de estrutura mental mesmo de todos os escritores e criadores. Tem um certo momento aqui que ela diz que ela vai fazer uma autópsia invertida da criatividade. E enquanto ela desenvolve essa investigação, ela traz uma situação que aconteceu com ela, uma situação pessoal, que ela coloca de maneira meio misteriosa. A gente só vai saber a resolução desse mistério no final do livro. Tanto o mistério em si quanto a resolução dele tem tudo a ver com o que ela está falando e com a ideia que ela traz, a resposta no final do livro. Então a gente tem a investigação, que por si só é absurdamente interessante, a gente tem o ponto de vista dela enquanto escritora, e a gente tem esse elemento que é costurado entre os capítulos, essa situação pessoal que está conectada com tudo. Então a maneira como esse livro foi escrito, organizado, estruturado, assim que eu acabei de ler o livro, que minha ficha caiu do que essa mulher fez aqui em poucas páginas, cara, eu assim, olha, sabe aquela sensação meio de tô passando mal lendo o livro? Vocês sentem isso? Considerando que esse vídeo está no meu formato Lê e Surta, isso aqui não é uma resenha convencional, eu não vou fazer um resumão do livro e comentar algumas opiniões. Eu vou pegar aqui uma ideia principal e compartilhar o que eu pensei, os meus sustos e as minhas conexões, tá? Por isso que esse é o primeiro vídeo que eu falo sobre esse livro e não será o último, porque eu pretendo trazer outros Lê e Surta e uma resenha também, de fato. Só que o que me pegou de tudo foi o seguinte: de quase 270 páginas, teve um termo nesse livro que virou a chavinha. E eu fiquei com isso na cabeça durante toda a leitura, que é o que ela chamou de existências dolorosas. Entre esses tantos escritores, artistas, músicos, pintores que ela cita aqui, ela consegue ver em comum uma situação de ruptura na vida deles. Não é simplesmente um trauma, algo que aconteceu, um conjunto de fatores que aconteceu, que representou uma certa ruptura, que fez com que esses artistas precisassem da sua arte para conseguir se dissociar da realidade de uma forma que essas dores fossem, não é resolvidas, mas até mesmo representadas, sabe? Então, quando a gente coloca a luz no porquê que os escritores escrevem, a gente olha para a vida deles e a gente tem esses temas da memória, do trauma, da felicidade, da personalidade, da inspiração, a gente chega num buraco um pouco mais fundo, que seria o motivo de viver dessas pessoas, que seria o sentido que essas pessoas dão para a vida. Até porque, infelizmente, a gente tem uma lista vasta de artistas que tiraram a sua vida. E esse também é um tema que, mais da metade para o final, ela trabalha bastante aqui. Nesse contexto de valor da vida,
A gente tem a própria Rosa escrevendo esse livro. Ela diz aqui que vislumbra o fim do livro como vislumbra o fim da sua própria vida. Ela diz isso na página 234. Então, para falar de criação, para falar de arte, para falar de inspiração, a gente também fala do significado da vida, e aí entra num tema que eu acho fascinante, eu tô sempre lendo coisas sobre isso, que é a velhice. E aí eu lembrei dela, lembrei da Nélida Pinhon nesse livro aqui, Os Rostos que Tenho. Como eu comentei no vídeo passado, no vídeo retrasado, a Nélida também escreve esse livro no finalzinho da vida dela, e tem até um capítulo aqui que ela comenta que em 2015 ela teve uma sentença de morte por causa de uma doença, só que ela não morreu em 2015, graças a Deus. A sentença de morte que recebi em dezembro de 2015 aprimorou meu instinto narrativo em iminente despedida. Aprofundou o nível da memória, das reminiscências que apontavam, impiedosas, o que eu fizera com o tempo que me fora dado pelo Deus monoteísta e por aqueles deuses surgidos do terror que a noção do caos provocava nos humanos. A impressão que eu tenho é que aqui a Rosa olha para o abismo olha de volta para ela, só que não para por aí. Não fica a ideia assim, tá, então vamos todos morrer e nada vale a pena? Não, muito pelo contrário. Quando ela usa o termo do pessoas com uma existência dolorosa, ela continua dizendo que para essas pessoas a vida parecia carente de qualquer sentido. E talvez quando a gente olhe muito de perto, considerando dores, traumas, transtornos, doenças, talvez uma ideia de insignificância realmente surja. Mas ela coloca um contraponto do Proust, dizendo que também somos magníficos. Criar não apenas te permite viver, como também essa vida é maravilhosa, de uma intensidade, plenitude e brilho sem igual. Olha que coisa mais linda. Ela até vai dizer que com a arte, o artista rouba faíscas da eternidade. Mas eu acho que não só o artista experimenta disso, mas a gente que está consumindo, a gente que sente esse impulso em ler, em aprender, em consumir. Então eu complementaria que ler e aprender não só nos permite viver, mas que essa vida é maravilhosa, tô usando as palavras dela aqui, e de uma intensidade, plenitude e brilho sem igual. Eu lembrei de uma frase inesquecível da Nélida Pinhon. Ela diz aqui que a ficção é a cartografia da minha alma. Nesse caso, ela está dizendo da ficção especificamente, mas a gente pode aplicar não só para ficção, né? Não ficção também, os estudos de maneira geral. Tem uma artista que ela cita aqui, que ela diz que para ela tem duas formas de dar sentido para a vida: amar alguém e escrever livros. E uma das grandes preocupações da Rosa é a velhice, porque ela vai dizer que a velhice, ela vai te apagando, ela vai roubando tudo que está à sua volta, em torno de você. E é uma preocupação de que a velhice roube esse impulso criador, esse ímpeto de criar, que é o motivo dela ter escrito o livro, ela ter parado para pesquisar por que os artistas criam. Ela diz assim, que a vida é como uma luta constante contra o caos, contra a maldição da entropia. E isso me lembrou algo que eu li hoje nesse livro aqui, Outlive, A Arte e a Ciência de Viver Mais e Melhor. Olha só as coincidências literárias que maravilhosas. Por mais clichêzão que possa parecer, ele tem uma abordagem médica que envolve não só você ter longevidade, ou seja, você viver mais anos, mas você viver bem esses anos a mais. Por quê? Isso aqui tem tudo a ver. Vamos partir do pressuposto que um grande medo da Rosa é experimentar a velhice, só que com esse ímpeto da criação roubado dela e com a consciência disso. E nesse livro, de certa maneira, o autor está pensando exatamente nesse tipo de qualidade de vida, em que você é mais velho, que você está ainda com plenas faculdades e tal, só que você consegue continuar fazendo as coisas que você mais ama. E puxa para aquela frase que eu comentei, né? As duas formas de dar sentido para a vida: amar alguém e escrever livros. Aí quando ela diz que a vida é uma luta constante contra o caos, contra a maldição da entropia, ele tá falando na página 55 sobre o envelhecimento. Que o que é o envelhecimento? Não se trata apenas da passagem do tempo, mas sim do que acontece dentro de nós, sobre a superfície, nos órgãos e células, conforme o tempo passa. A entropia age todos os dias no nosso corpo. Neste livro maravilhoso, A Ordem do Tempo, do Carlo Rovelli, que é um panfleto meu desde 2019, isso aqui é uma divulgação científica sem entender o que é o tempo. Já parou para pensar o que é o tempo de fato?
E de maneira muito resumida, ele diz que a gente tem o tempo porque existe a entropia. Essa flecha do tempo é a entropia acontecendo. Diz que tempo é a medida da mudança. A gente sabe que o tempo passa porque as coisas mudam, e as coisas mudam em direção ao caos, em direção à desorganização. E essa questão da gente envelhecer significa que quanto mais o tempo passa, dentro da gente, os nossos órgãos, as nossas células, elas se desorganizam, elas seguem rumo a um certo caos, que faz com que em determinado momento o nosso corpo pare de funcionar corretamente e um certo tempo depois a gente morre. E a Rosa questiona: para onde vai a vida boa quando ela se vai? Em que momento se rompe a espinha dorsal das coisas? Porque tem algumas partes aqui no livro que ela conversa com autoras já mais velhas que estão reclamando exatamente sobre isso. Esse momento da vida da pessoa como escritora, que parece que algo muda de maneira que a pessoa não escreve mais como ela escrevia antes. E que isso para o escritor é de uma dor inexplicável. E eu diria que esse é um dos motivos de eu amar tanto esse livro, desse livro ter sido tão especial pra mim. Porque a Nélida aqui no auge da idade, ela tá num nível de lucidez, de conseguir colocar na balança mesmo as coisas que ela viveu, o peso que as experiências dela tiveram na vida dela. Eu acho isso tudo muito intrigante, sabe? Que a gente tá lidando com uma coisa óbvia. Sim, nós todos vamos envelhecer, nós todos vamos morrer. Mas é aquele óbvio que às vezes a gente esquece e que pelo nosso estilo de vida, enfim, as coisas como elas funcionam, a gente acaba perdendo essa intencionalidade do porquê que a gente faz as coisas, do que as coisas significam pra gente de fato. Quando a Rosa traz em pauta aqui a questão da saúde mental, para esse tema do significado da vida, tudo fica absurdamente mais delicado. Ela cita muito os diários da Sylvia Plath. Foi uma escritora incrível, genial, eu diria, que muito nova se suicidou de maneira trágica. Foi uma existência, o que ela diz assim, dessa existência dolorosa. Só que pouco antes, a Sylvia tinha escrito que ela queria viver, que tinha muitas coisas que ela queria fazer. Então, quando ela acaba com a vida dela, não é porque ela era infeliz, mas ela não conseguia, ela não conseguia lidar com a existência dela, com a ideia da existência dela. Temos Virginia Woolf também, ela cita pra caramba Virginia Woolf. Vários trechos dos diários, né? Esse aqui é o primeiro volume, mas temos 3 volumes. A Virginia colocou pedras nos bolsos, pulou no rio. Ela cita também Van Gogh. Nesse livro a gente tem as cartas que ele escreve pro irmão dele. Ela analisa até a carta de despedida do Stefan Zweig, escritor que eu amo e que infelizmente também colocou fim em sua vida. E aí foi impossível não lembrar desse livro, Quando os Pássaros Voltarem, do Fernando Aramburu, que esse autor, ele até é citado pela Nélida 2 vezes. Esse é o mesmo escritor que publicou Pátria, que virou até série na HBO, que foi uma descoberta maravilhosa, foi uma surpresa incrível do primeiro semestre. Nesse livro a gente tem um personagem um tanto detestável, que passa um ano escrevendo seu diário, a partir do momento que ele decide que ele vai pôr fim à vida dele. Então a gente está na cabeça do personagem que não consegue ver mais sentido pra coisa nenhuma, mesmo que ele tivesse a sua família, mesmo que ele tivesse um filho pra cuidar, os amigos, a própria escrita, os livros. Ele tinha uma biblioteca maravilhosa, uma biblioteca lotada, e a vida dele perdeu o sentido a tal ponto que ele vai desfazendo dessa biblioteca. Eu não vou falar o final do livro, olha, mas com muita força de vontade, porque o final desse livro é incrível, é incrível. Eu preciso fazer uma resenha para eu poder falar o que tá na minha cabeça e dizer o final. Então vocês, por favor, leiam esse livro pra gente conversar sobre o final dele. Por favor, nunca pedi nada pra vocês. Ele pode assustar por causa do tamanho, mas não dá vontade de parar de ler isso aqui, tá? Eu li assim, acho que em poucos dias. Aquele mesmo esquema, né? Não tive sossego até terminar, depois que terminar, fiquei atormentada de um jeitinho diferente. E tem tudo a ver com o nosso vídeo aqui, porque a vida vai atormentando a gente de várias formas diferentes e a gente encontra na arte, a gente encontra nos livros uma forma diferente para expurgar esse tormento. A gente fica atormentado também, mas é de um jeito diferente, então tá tudo bem. A gente não simplesmente sobrevive. Vou usar as palavras dela aqui, que ela fala na página 243. Repito, criar não apenas te permite viver, como também essa vida é maravilhosa, de uma intensidade, plenitude e brilho sem igual.
final das contas, é um livro sobre tudo. É uma autópsia invertida sobre a criatividade? É. Mas, sobretudo, é um livro sobre o valor da vida e como que a arte dá para a vida um sentido que ele, de fato, tem uma plenitude, um brilho, um sabor diferente. E quando me perguntam, Fernanda, mas por que você fica lendo essas coisas aleatórias? Por que você fica estudando? Às vezes é coisa nada a ver, que não vai te servir pra nada. Eu acho que no final das contas, a realidade não basta. A realidade não basta. E isso tudo aqui dá um sentido de fato pra nossa vida, e poder compartilhar isso tudo e aprender também com outras pessoas que estão nessa mesma empreitada, eu acho que dá um colorido aí pra nossa vida que é muito diferente, porque só quem já viu, já experimentou, infelizmente, ver as coisas sem que elas tivessem cor nenhuma, sabe a importância e o valor de conseguir enxergar cor nas coisas. E eu acho que é exatamente isso que os livros trazem pra gente. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.